Olá, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Aqui é o pastor Alberto Seiroc e hoje nós vamos estudar a lição de número 2 e a lição de número 13. Então serão as duas lições em conjunto. É uma revisão da lição 2, que fala sobre a universalidade da ansiedade e da depressão. E nós vamos, então, finalizar com o risco da depressão por conta da ansiedade. Então, hoje nós vamos fazer o fechamento dessa revista com essas duas lições, mas no decorrer da semana nós vamos também fazendo a apresentação de outras lições dessa revista. Ou seja, nós vamos falar sobre todos os temas que foram trazidos aqui para ajudar as pessoas que precisam, de alguma forma, superar a sua ansiedade, superar a sua depressão. Nessa lição, nós vamos, então, fazer essa abordagem e quero lembrar você que a lição do próximo trimestre você pode baixar no site da Convenção Batista Fluminense. Lembrando que a lição que deveria ser para o segundo trimestre, ela vai ficar para o terceiro trimestre, porque ela já foi impressa e não foi possível fazer a distribuição de todas as revistas impressas, então ela vai ficar para o terceiro trimestre. E nós temos a lição que seria do terceiro trimestre, então ela será baixada para ser estudada nesse segundo trimestre. Então, consulte lá o site da Convenção Batista Fluminense para baixar a sua revista para as próximas lições. Nós temos falado sobre ansiedade e depressão, temos procurado mostrar que esse é um fenômeno que ocorre tanto em pessoas crentes que têm muita fé e também pessoas que não professam uma religião, que dizem não ter fé e até mesmo não acreditar em Deus. Ou seja, depressão e ansiedade são dois elementos que vão surgir na vida de muitas pessoas. Nessa lição, então, eu quero convidar você a abrir a sua revista, nessa segunda lição, Universalidade da Ansiedade e da Depressão. Lembrando a você o seguinte, que quando nós sentimos esses sintomas negativos de ansiedade e depressão, muitas vezes nós queremos resolvê-los de alguma forma e temos medo, talvez, de ir ao médico, procurar um psicólogo, buscar alguma forma de tratamento para a nossa vida. Eu quero dizer a você que você deve ficar muito tranquilo. Essas pessoas que Deus colocou para nos auxiliar, elas devem ser procuradas sim. São pessoas que se prepararam e Deus colocou ao nosso redor para nos auxiliar nos momentos difíceis da nossa vida. Então, que você possa, nessa manhã, fazer uma leitura pormenorizada dos textos bíblicos e também acompanhar essa lição para que você possa refletir nesses dois temas importantíssimos da nossa vida: ansiedade e depressão. Então vamos ver a lição número 2, que fala sobre a universalidade da ansiedade e da depressão. O texto bíblico se encontra em Salmos, capítulo 42, versículos de 2 a 5, que diz assim: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma.
de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós temos nessa lição a expressão de Davi falando da sua tristeza, da sua angústia, da sua depressão, e ele usa algumas expressões dizendo que a sua alma tinha sede de Deus. Então isso nos leva a entender que ele estava afastado de Deus, desta presença divina. A tristeza tomava conta do seu coração, porque ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Ele usa expressão, né? Dentro de mim se me derrama a alma. E ele se lembra dos momentos que ele teve de alegria e ele se questiona por que a sua alma está tão abatida, por que ela está tão perturbada. Nós vamos então estudar nessa lição número 2 sobre a universalidade da ansiedade e da depressão. Nós temos os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, onde o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Não é um título muito bom para se carregar. Campeão mundial de ansiedade. Nós temos exatamente 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população sofrendo do transtorno de ansiedade. Também com relação à depressão, o Brasil é o campeão da América Latina. Ele carrega o título de campeão latino-americano de depressão. São quase 11,5 milhões de brasileiros, ou seja, quase 6% da população sofrendo de depressão. Nós vamos estudar essas duas doenças, a ansiedade e a depressão, esses dois transtornos, e vamos procurar entendê-los à luz da palavra de Deus e buscar também uma solução bíblica que será dada na última lição, na lição 13, que também está acompanhando essa lição. Então, hoje estamos fazendo a lição 2 e a 13. A pergunta que se faz é: por que isso acontece na vida das pessoas e até mesmo entre os crentes? Por que as pessoas ficam ansiosas e por que as pessoas ficam depressivas? E até mesmo crentes passam por esse problema. Vamos ver a diferença entre a ansiedade e a depressão. A ansiedade é o transtorno que acontece quando a emoção passa do ponto. O que significa isso? Significa que a pessoa ela quer ir em frente, ela quer realizar alguma coisa, ela quer buscar algo para o seu futuro, mas ela faz isso de forma exagerada, de forma agitada. Ela fica muito preocupada, muito nervosa, muito inquieta, ela fica insegura, irritada em relação a esse objetivo futuro. Ela quer chegar lá, mas ela entra num estado de tensão e essa tensão é tão grande que ela é levada a um pessimismo. Então esses sentimentos, eles começam a tomar conta da pessoa. São comportamentos, sentimentos, emoções que vão aparecendo e o efeito é justamente o contrário daquilo que a pessoa espera. Ela quer seguir, ela quer realizar alguma coisa, mas ela fica travada. Ela não consegue mais realizar
nada na sua vida. Até mesmo as coisas mais simples, as coisas mais rotineiras, ela não consegue mais realizar. Ou seja, a pessoa quer muito realizar algo, mas acaba se travando. É como se fosse um carro com motor muito possante, querendo sair do lugar, mas está com o freio de mão puxado. Isso faz com que a pessoa não suporte essa tensão. Então isso é o que nós chamamos de transtorno de ansiedade. O segundo transtorno é a depressão. A depressão, na verdade, ela é chamada de síndrome, né? Por quê? São várias doenças, é uma ampla família de doenças que estão, todas elas, agrupadas para levar o indivíduo à depressão. Como é que ocorre a depressão? Como e por que ela ocorre? Primeiro, ela ocorre por causa de desequilíbrios hormonais, né? São desequilíbrios dos neurotransmissores do cérebro. Alguns hormônios responsáveis por esse equilíbrio, como a serotonina, a noradrenalina, a endorfina, o GABA, né, que é um ácido, a acetilcolina, a dopamina, são hormônios que às vezes ficam desequilibrados no cérebro da pessoa. Então, esses neurotransmissores, eles acabam tendo desequilíbrio, seja por causa de vícios, medicações, às vezes a genética. Então, há um desequilíbrio nesses neurotransmissores. Nesses casos, né, o médico ele vai e receita o antidepressivo. Eles são usados com o objetivo de inibir a recaptação de alguns neurotransmissores e manter um nível elevado de outros, né, neurotransmissores importantes na chamada fenda sináptica, ou seja, na ligação entre os neurônios. E esses remédios, então, eles fazem a pessoa se sentir bem, se sentir melhor. Mas não são apenas esses os motivos. Existem outros motivos que muitas vezes não são identificados. E os principais motivos que levam uma pessoa à depressão, além desses de ordem genética, medicações ou vícios, existem também os traumas do passado. É comum a pessoa carregar esses traumas. Não importa a idade que ela tenha. Ela pode ter 15 anos, 30, 50, 80, 90 anos. Ela carrega esses traumas do passado se eles não forem tratados. Então, no caso, por exemplo, de abusos, conflitos, perdas, então essas situações elas geram traumas na vida da pessoa. Temos também as tristezas que você passou e o mais importante, né, de todos os elementos é o estresse. O estresse é um dos principais motivos da depressão. Talvez seja o grande motivo atual que leva a pessoa à depressão. Como acontece a ansiedade e a depressão? Como ela ocorre? Normalmente é assim. Em primeiro lugar, ocorre um fato desagradável na vida da pessoa. Um fato qualquer desagradável. Pode ser a morte, pode ser uma briga entre familiares, uma discussão. Então, a ocorrência de um fato desagradável, né, gera uma preocupação. Uma pessoa, por exemplo, que foi traída, ou uma pessoa que sofreu a perda de um ente querido, ou uma pessoa que perdeu o emprego. Então, a ocorrência de um fato desagradável, ela gera uma preocupação na pessoa. A preocupação, ela pode ser
em relação ao futuro ou pode ser em relação ao passado. Por exemplo, se ela contraiu uma dívida muito grande ou sofreu algum tipo de perda financeira, algum investimento onde ela se deu mal e ela tem essa conta para pagar. Então é uma preocupação com o futuro. Essa preocupação com o futuro vai gerar a compulsão e a ansiedade. Todavia, a ocorrência de um fato desagradável pode também gerar uma preocupação com o passado. Então, o fato ocorreu lá atrás e a lembrança desse passado gera uma tristeza na vida da pessoa. E essa tristeza ela vai se intensificando, levando o indivíduo à depressão. Então, basicamente, a ansiedade e a depressão elas se dão, né, de formas diferentes. Uma é em relação à preocupação com o futuro, gerando compulsão e ansiedade, e a outra é uma preocupação excessiva com o passado, gerando uma tristeza e a depressão. Quando nós vemos na lição número 2 a questão da leitura da Bíblia e da oração, né, será que elas seriam suficientes? É claro que, por serem doenças emocionais, elas provocam também sintomas espirituais. E muitas pessoas tentam solucionar o problema da depressão e da ansiedade com leitura da Bíblia e a oração, sendo que as pessoas são apenas orientadas a fazer isso, ler a Bíblia e orar. E alguns acham, né, e até mesmo afirmam, que se a pessoa não conseguir vencer através da leitura da Bíblia e da oração, é porque ela está em pecado, ela está sendo desobediente a Deus, ou então ela não tem fé. Então, quando as pessoas, né, são levadas a fazer isso, a participar de cultos para se libertar desses problemas, né, participar de correntes de oração, isso é importante, mas sendo feito de forma equivocada, pode não ser suficiente, né? E pode se aumentar ainda o sentimento de culpa da pessoa porque ela não está conseguindo se libertar. E esse sentimento de culpa, ele é um sentimento altamente destrutivo. Para uma pessoa que está em depressão, se ela intensifica o sentimento de culpa, ela pode ser levada ao suicídio. E é importante lembrar que o suicídio ele pode acontecer, inclusive, entre os cristãos. Então, se ela não consegue sair, né, da situação sozinha, ela acaba ficando mais ansiosa ou mais deprimida. Quando alguém fica doente, depressivo ou ansioso, se as causas são físicas, é claro que é muito importante a pessoa buscar a ajuda de um médico. Ou seja, os médicos também foram enviados por Deus para cuidar de nós, os seus filhos. Então, há pessoas, né, que se recusam a ir ao médico, que se recusam a tomar medicamentos, com medo de ficar, por exemplo, dependente desse remédio. E há outros, né, que procuram o médico e ficam só com os medicamentos para o resto da vida e acabam se tornando dependentes. Então nós temos dois extremos, os que não querem ir ao médico com medo de ficar dependente e os que só querem ir ao médico e acabam se tornando dependentes. Nós temos que entender que o remédio, né, o nome já diz, remédio, ele serve para remediar. Não é para você ficar dependente o resto da vida, né, com os remédios.
É por isso que depois de você ser medicado, é importante que você procure ajuda de outros terapeutas. Procure um psicólogo, um psicanalista, procure alguém que te ensine a fazer uma meditação, exercícios respiratórios, aconselhamento ou outras terapias alternativas que também são muito positivas. Nessa parte, então, da lição 2, eu quero dizer a você o seguinte, que ninguém está imune a essas doenças, seja ansiedade ou depressão. Que você esteja atento aos seus comportamentos diante das dificuldades. A intensidade da preocupação e a intensidade da tristeza, né, são as reações que têm que ser observadas, porque quando elas invadem o seu coração, sem que você perceba, elas podem sair fora do controle. E se você sentir que essa ansiedade ou essa tristeza, essa preocupação, essa tristeza está tomando caminhos que você não consegue mais controlar, então procure, busque um aconselhamento, busque ajuda, busque até mesmo um tratamento. E saiba ainda mais que existe um Deus que nos ama a ponto de colocar uma multidão de pessoas, sejam médicos, conselheiros, terapeutas, psicólogos, esse exército de pessoas que Deus colocou ao nosso redor, eles são capazes de cuidar de cada um de nós. Vamos agora para a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. Eu gostaria que você abrisse a sua revista nesta lição. Aqui nós temos, né, o risco da depressão por conta da ansiedade. Nós vimos que um fato, um acontecimento, né, uma ocorrência de fatos desagradáveis, ela pode gerar ansiedade ou depressão. Todavia, alguns casos de depressão, eles são oriundos, eles se originam na ansiedade. Como é que isso ocorre? Então vamos lá na lição de número 13. E você vai ver o texto de Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 6, onde Paulo ele fala de uma necessidade, né, de mudarmos a nossa vida, o nosso pensamento. Então vamos ver como a depressão, né, ela surge através da ansiedade. Nós temos aqui a ocorrência de fatos desagradáveis. A ocorrência de fatos desagradáveis, ela gera várias preocupações na nossa vida. Então, toda vez que ocorre algo desagradável, você tem preocupação. Essa preocupação pode ser uma preocupação com o futuro, né? Dúvidas, medos, problemas familiares, contas para pagar, alguns questionamentos que você faz, né? Por que Deus não resolve meu problema? Por que Deus não me ajuda? E você fica cheio de sentimentos negativos, insegurança, etc. Essa preocupação demasiada, né, ela sai fora dos limites, ela ultrapassa o ponto, e isso vai gerar compulsão, né, ansiedade e pessimismo. E essa compulsão, né, essa ansiedade, esse pessimismo vão gerar também problemas físicos. É o que nós chamamos de problemas psicossomáticos. Esses problemas psicossomáticos são dores que aparecem no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, dor no ombro, uma série de dores que vão aparecendo. São chamadas doenças psicossomáticas.
Você vai lá, faz o exame e não tem nada. Você começa a sentir falta de ar, dor no peito, você pensa que está tendo um ataque cardíaco, procura o cardiologista e não tem nada. Então esses problemas psicossomáticos eles vão tomando conta da vida da pessoa. Isso vai gerar uma interpretação distorcida da realidade. E a pessoa, ela começa a sentir tristeza e entra em depressão. Ou seja, a depressão, nesse caso, ela foi gerada pela ansiedade. A ansiedade, aliada a problemas físicos que foram gerados, também geraram a depressão. Então, essa é uma outra forma através da qual as pessoas entram em depressão, ou seja, uma depressão decorrente da ansiedade. Paulo, então, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 e 9, ele diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Paulo, na verdade, ele nos dá aqui o segredo, a receita para vencermos a ansiedade e a depressão decorrente dessa ansiedade. Quando você consegue compreender, né, a ansiedade do ponto de vista da carta aos Filipenses, você vai ver que você pode vencer esses obstáculos na sua vida. E qual é o segredo? Como é que eu posso curar? Como é que eu posso me libertar? Como é que eu posso vencer a ansiedade e a depressão? Então, ele traz algumas expressões importantes aqui. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, a alegria, ela é importante. Quando você consegue sentir alegria no seu coração, mesmo que seja por um instante, mesmo que seja por um minuto, quando você se lembra de coisas boas, quando você sente alegria em seu coração, a depressão já começa a ir embora. Se você sentir um minuto de alegria, se você pensar durante um minuto em coisas boas, a depressão ela já vai embora. Então ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, a preocupação ela tem que baixar a zero. Hoje, de 0 a 10, quanto está o seu nível de preocupação? Onde 0 é nenhuma preocupação e 10 é muita preocupação, muita ansiedade. Muito bem. Se você está acima de 5, você está com uma ansiedade muito alta. Abaixo de 5, ainda é carregar alguma ansiedade. E Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, você precisa reduzir a sua ansiedade a zero. E como é que você vai fazer isso? Então ele diz aqui o segredo. Ele diz: pela oração e pela súplica. Oração e súplica. Talvez se diga: mas pastor, o senhor não falou lá atrás
que oração e leitura da Bíblia para o deprimido não adianta? Sim, eu disse que a oração, né, e a leitura da Bíblia não adianta, porque se ela não for feita da forma correta, realmente a pessoa vai tentar e não vai conseguir. Então ele diz que a ansiedade só pode ser retirada da nossa vida se nós fizermos os nossos pedidos a Deus através da oração e pela súplica com ações de graças. Então observe, não é simplesmente orar e pedir alguma coisa a Deus. É orar a Deus e agradecer nessa oração. É muito importante, né, para que você possa desfrutar da paz de Deus que excede todo o entendimento, né, para que Ele guarde a sua mente e o seu coração, você precisa orar com gratidão. Por que eu tenho que orar com gratidão? Porque só a oração com gratidão ela é capaz de gerar paz. Sem gratidão não há paz. Sem gratidão não existe paz. Então a oração só pedindo alguma coisa a Deus para Ele tirar alguma coisa ruim da sua vida ou para Ele te dar alguma bênção que você precise, isso é só a metade do caminho. O caminho completo é você orar, fazer os seus pedidos, mas também agradecer. Eu já disse no estudo anterior que quando nós oramos, nós pedimos e já agradecemos a Deus esse pedido. Então vejam só, esse segredo, né, ele hoje é explorado pelos maiores coaches do mundo, onde eles cobram verdadeiras fortunas para ensinar as pessoas a serem gratas. Por quê? Quando você é grato pelos fatos passados, você acaba com a depressão. Quando você agradece a Deus pelos fatos acontecidos lá no passado, você acaba com a depressão. E quando você agradece a Deus por fatos futuros, por aquilo que ainda vai acontecer, você acaba com a ansiedade. A oração com gratidão, ela cura, ela liberta, ela traz tranquilidade ao nosso coração. Gratidão por fatos passados acaba com a depressão. Gratidão por fatos futuros acaba com a ansiedade. E isso gera paz. Por isso que ele diz, quando você faz a súplica, quando você faz a oração com ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa é a verdadeira paz. E quando você ora e faz a sua súplica, você vai orar não somente agradecendo por fatos passados e futuros, mas você vai orar por você vai orar pelo seu próximo e você também vai orar pelos seus inimigos. Que foi exatamente isso que Jesus ensinou. Que é o segundo segredo que vem junto com a gratidão. É o perdão. Quando você exerce o perdão, o seu coração fica tranquilo. Então ele diz, quando você limpa o seu coração e a sua mente, você vai começar a pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo está dizendo, o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu, então isso você deve praticar, e a paz de Deus será convosco. Esse é o segredo. Eu sei que você tem fé, eu sei que você acredita em Deus, eu sei que você realiza todas as coisas de forma muito correta. Mas é necessário, né, curar a ansiedade e a depressão
não somente das nossas vidas, mas também daqueles que nos cercam. E nós podemos nos ajudar e ajudar os outros exatamente dessa forma. Se nós temos a ocorrência de fatos desagradáveis, e esses fatos desagradáveis geram preocupações, se essa é uma preocupação com o futuro, né, trazendo dúvidas, medos, problemas familiares, contas a pagar, questionamentos, sentimentos negativos, insegurança, isso, quando é alimentado, gera compulsão, ansiedade, desconfiança e pessimismo. Só que esse caminho agora você vai riscar. Esse caminho agora, ele está proibido para você. O que você vai fazer? Você vai buscar um novo caminho, que é esse daqui. Você vai pensar e vai praticar a oração. Você vai ter confiança em Deus. Você vai praticar a gratidão. Você vai praticar o perdão. Você vai sorrir para as pessoas. Você vai abraçar essas pessoas. E quando você fizer isso, você vai sentir que a sua vida, a partir desse momento, começa a mudar. Porque você está gerando dentro de você paz, alegria, pensamentos e sentimentos positivos. Essa é a lição que nós tínhamos para trazer e nós esperamos que você faça um uso, né, positivo de tudo aquilo que você... Bom, chegamos ao final, né, de mais um trimestre e quero dizer a você que fé em Deus não significa ser imprudente. Tenho sempre repetido, tenho sempre dito isso. Fé não é sinônimo de imprudência. E o fato de você ter fé não significa que você não possa ficar doente ou precisar da ajuda de um especialista na sua vida. Eu quero deixar então uma história para você refletir. Diz que durante uma enchente, né, um homem muito religioso, de muita fé, de muita oração, porém muito fanático, ele não saía de casa de forma alguma e o local onde ele estava morando estava sendo alagado porque estava vindo essa enchente. E as pessoas começaram a fugir daquele local, procurando um local mais seguro. E quando eles passaram pela casa daquele homem, eles bateram na porta e avisaram: olha, a enchente está chegando. Eles alertaram aquele homem porque aquele local seria em breve todo inundado. E eles bateram na porta e perguntaram: o senhor quer ajuda para sair de casa? O senhor quer ir conosco? E para surpresa daquelas pessoas que avisavam aquele homem, ele sempre respondia: não, muito obrigado. Eu tenho muita fé em Deus, né? Eu acredito muito em Deus. E o meu Deus no qual eu creio, Ele vai me salvar. Não se preocupe comigo. E as pessoas foram embora. E as águas começaram a chegar e elas começaram a subir rapidamente. Então, quando as águas chegaram à casa daquele homem, dentro de pouco tempo ele já estava com a água pela canela e apareceu então um vizinho com o seu caminhão e disse para ele: olha, está enchendo muito rápido, né? Se eu continuar aí, o senhor pode morrer nessa enchente. E ele disse: não vou morrer aqui não, pode ficar tranquilo. Ele disse: não, mas eu posso colocar sua mudança aqui em cima do caminhão e nós podemos sair desse local. Ele disse: não, muito obrigado, mas eu tenho muita fé em Deus, o meu Deus vai me salvar, né? Não se preocupe comigo. E as águas continuavam subindo, subindo, e já estavam atingindo a cintura daquele homem, até que apareceu naquele momento um senhor com uma canoa, um vizinho, né, numa canoa, e disse: olha, vamos sair daí, a enchente, né, está vindo muito violenta. Embarca aqui comigo nessa canoa e vamos sair daqui. Ele disse: não, muito obrigado, mas eu tenho muita fé em Deus.
o meu Deus vai me salvar, não se preocupe comigo. E as águas começaram a subir rapidamente, e logo aquele homem teve que subir em cima do guarda-roupa para se proteger. Ele não sabia nadar, e naquele momento a sua casa estava completamente inundada. E apareceu uma lancha naquele momento, e aquela lancha, procurando socorrer as pessoas, chegavam para ele, acenavam e diziam: olha, sai daí, vem para a lancha, né? O senhor vai acabar morrendo afogado. E outra vez aquele homem disse: não, muito obrigado, mas eu tenho muita fé em Deus. O meu Deus vai me salvar. Não se preocupe comigo, Deus não vai me desamparar. E as águas continuaram a subir, subir, e elas subiram tão depressa que aquele homem teve que tirar as telhas do seu telhado e foi para cima do telhado da casa. E naquele momento, quando ele está em cima do telhado da casa, aparece um helicóptero. Um helicóptero de resgate procurando pessoas naquele local, e eles estavam sobrevoando exatamente aquele lugar. E eles viram aquele homem lá no telhado e jogaram uma boia amarrada numa corda e gritaram para ele lá do alto: olha, segure na boia, nós vamos puxar o Senhor. E ele disse: não, eu não preciso da ajuda de vocês. Eu tenho fé, Deus vai me salvar. E eles insistiram muito, mas o homem se recusava a segurar naquela boia. E dentro de pouco tempo, a enchente levou a casa, e aquele homem de fé, não sabia nadar, acabou morrendo afogado. E diz a história que quando ele chegou lá no céu, ele foi logo reclamando com Deus. Ele disse: puxa, Senhor, eu confiava tanto no Senhor, eu tinha tanta fé no Senhor, por que o Senhor me deixou morrer afogado? E Deus então respondeu para ele: meu filho, eu não queria que você morresse. Eu não queria te ver afogado. Eu te procurei salvar muitas vezes. Olha, mandei muitas pessoas lá para te avisar que a enchente estava chegando. Mandei um caminhão, mandei uma canoa, mandei uma lancha e mandei até um helicóptero para te salvar. Mas você recusou a minha ajuda, você não quis. Você recusou ajuda, você não quis. Eu quero que você, meu irmão, reflita exatamente sobre isso. Quantos de nós nos tornamos surdos, nos tornamos cegos para os sinais, para os avisos, para os alertas de Deus? E às vezes nós não reconhecemos que Deus age através de pessoas, que Deus age através de psicólogos, de terapeutas, dos conselheiros e até mesmo através dos remédios. E Deus age dessa forma justamente para abençoar as nossas vidas. Não se esqueça de uma coisa: Deus se utiliza de inúmeras possibilidades que passam por nós, tentando salvar as nossas vidas. Só que, às vezes, nós acabamos perdendo essas oportunidades de Deus, ou porque nós não percebemos, ou porque nós esperamos que a solução dos nossos problemas venha por outros caminhos e eles não virão. Então, às vezes, pela nossa teimosia, nós acabamos perdendo as bênçãos de Deus. Perdemos a bênção de sermos curados, e com ela se vão as chances de dias melhores. Eu quero deixar para você, então, para encerrar essa lição do trimestre, o texto de Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Quando o sábio Salomão diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares,
Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Se você estiver atravessando por momentos difíceis, e até mesmo por algum desses sintomas que nós abordamos aqui, seja ansiedade ou depressão, que você olhe, veja, perceba aquilo que Deus tem enviado para você, para te socorrer, para te ajudar, para te abençoar. Seja grato ao Senhor. Pratique a gratidão. Pratique o perdão. Eu encerro deixando as palavras daquele grande artista americano, Denzel Washington, quando ele diz assim: eu espero que nesta noite você coloque os seus chinelos bem lá no fundo da sua cama, para que amanhã, quando você acordar, você tenha que ficar de joelhos para poder pegá-los. E quando você estiver nessa posição, você se lembre de orar e agradecer a Deus pela noite que você teve, pelo dia que você está recebendo, pela noite tranquila que Deus te deu e pelo dia maravilhoso que Ele está dando a você. Que Deus nos abençoe.